Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 10 da lista de álgebra e cálculo relacional. Nessa lista ele dá para a gente um esquema relacional aí com as tabelas funcionário, departamento, dependente, trabalha e projeto, e pede para a gente mostrar quais são as operações que a gente tem que fazer em álgebra para chegar na consulta que ele pede. Ele dá também alguns exemplos de dados que eu vou estar usando para mostrar para vocês com o passo a passo algébrico que a gente está chegando no que ele está pedindo para a gente descobrir. No exercício 10, ele pede para a gente selecionar o nome dos funcionários que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento, cujo gerente é o funcionário de nome Júnia B. Mendes. Então, a gente tem aqui o passo a passo algébrico e eu vou estar indo passo a passo mostrando para vocês o porquê a gente está fazendo isso e quais são os resultados intermediários aí das consultas e da álgebra. A primeira coisa que a gente faz aqui é selecionar a tupla na tabela funcionário do funcionário Júnior B. Mendes aqui e descobrir o ID dela. Então a gente vem aqui na tabela funcionário, pega a tupla da Júnia e pega aqui o ID func dela, que é o 4. Aí pro R2, e a gente chama isso de R1, ID func e o valor 4. Aí a gente faz uma junção θ aqui entre R1 e departamento e diz que o ID func de R1 tem que ser igual ao ID gerente do departamento. Então, o que isso aqui quer dizer é, eu quero que você descubra para mim qual departamento ela é gerente. Então, a gente desfaz essa junção θ aqui e descobre que essa tupla aqui do nome débito construção é a tupla, é o departamento que a Júnia é gerente. Aí, a gente faz a projeção aqui do ID débito desse departamento. Então a gente tem aqui como resultado do R2 a coluna aqui de ID débito e o valor 3 somente. Aí a gente faz uma junção natural entre R2 e projeto para descobrir aqui quais são os projetos controlados pelo departamento de construção. Então, quando a gente faz a junção natural aqui entre R2 e projeto, a gente tem aqui essas duas tuplas como resposta. A tupla aqui de IDPROG 10 e a tupla de IDPROG 30, que é justamente o que ele quer aqui para o R3. Então a gente projeta para o R3 essa coluna aqui do IDPROG com os valores 10 e 30. E com isso a gente descobriu quais são os projetos controlados pelo departamento que a Júnia é gerente. Aí o que a gente faz é, a gente tem aqui o R3 em rosa, que é a coluna que a gente tinha descoberto logo ali, logo atrás, e em R4 a gente faz o que? A gente pega a coluna a tabela trabalha, desculpa, e faz uma projeção do ID func e do IDPROG. E aí a gente faz o R e chama isso de R4, que é essa tabela aqui. Com isso a gente faz aqui o R5, e que a gente diz que a gente quer o R4 dividido por R3. O que a divisão faz aqui? A gente tem que olhar todas a tabela de R, que a gente chamou aqui de R3, que é o IDPROG, e ver se tem algum valor em R4 que se relaciona com todos os valores de R3. Então a gente tem que olhar tupla a tupla do R4, ou seja, a gente olha aqui todos os valores para ID func na tabela R4 e ver se tem algum deles que se relaciona com cada uma das tuplas
DR3. Então a gente teria que ver aqui nesse caso se tem algum ID func que se relaciona tanto com 10 quanto com 30. Então eles têm que se relacionar com os dois. A gente vê aqui que o ID func 1 não se relaciona com nenhum dos dois, o ID5 também não se relaciona com nenhum dos dois, o ID6 não se relaciona com nenhum dos dois, o ID2 se relaciona aqui com o 10, com o idproj 10, mas ele não se relaciona com o idproj 30, então ele não entra no resultado da minha divisão. Mas a gente olha aqui, o idfunc 3, ele se relaciona aqui com o idproj 30 e se relaciona também com o idproj 10. Então o 3 vai fazer parte do meu resultado do resultado da minha divisão. A gente olha aqui agora o idfunc 7, o idfunc 7 também se relaciona com o idproj 10 e também se relaciona com o idproj 30. Então o idfunc 7 aqui vai fazer parte também do resultado da minha divisão. A gente olha aqui, o idfunc 4 não se relaciona com nenhum dos dois, e o idfunc 8 também não se relaciona com nenhum dos dois. Com isso, eu terminei de vasculhar a tabela do R4. Então, a gente não tem mais nenhum idfunc na tabela R4. Então, a gente tem o resultado da nossa divisão. Então, a gente vê aqui que R4 dividido por R3 tem como resultado aqui essa tabelinha aqui de idfunc 3 com os valores 3 e 7 como tuplas resultantes dessa divisão. Aí, então, o que a gente faz é, a gente pega o R5, que é o resultado da nossa divisão, e faz uma junção natural aqui com funcionário. Quando a gente faz a junção natural desses dois, a gente tem como resultado aqui as tuplas do idfunc 3 e do idfunc 7 aqui na tabela funcionário, só que a gente volta a ter todas as colunas aqui. E a gente quer descobrir o nome desses funcionários. Então a gente tem aqui as tuplas todas aqui com todos os valores em vermelho nas caixinhas em vermelho, e aí a gente projeta o nome func, que são as caixinhas aqui em azul. Então o resultado dessa consulta vai ser aqui a coluna nome func com os valores Alice N Pereira e Maria P Ramos. Então ele tinha pedido aqui para a gente selecionar o nome dos funcionários que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento cujo gerente é o funcionário de nome Júnior B. Mendes, e a gente faz basicamente um de trás para frente aí no exercício. A gente primeiro descobre o idfunc da Júnia, descobre de qual departamento a Júnia é gerente, descobre quais são os projetos do departamento que a Júnia é gerente, descobre, pega aqui todos os funcionários. No R5 a gente descobre quais funcionários trabalham em todos os projetos desse departamento, e aí no resultado aqui a gente descobre o nome desses funcionários que trabalham em todos os projetos. E aí a gente tem aqui a resposta final do exercício.